Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos a mais um programa Conexão até a 1 da tarde. Lembrando, você participa aqui com a gente, o nosso telefone é o 37216955 está à sua disposição. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp também, que é o 992303040. Anote aí, viu? E lembrando, você também tem essa oportunidade através do nosso Facebook Conexão ou Facebook TV Poços. Fique à vontade, nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante que diz respeito a todos nós, afinal de contas estamos aí nesse período, mais frio, lembrando que o inverno ainda não chegou, não é? Embora a gente já está sentindo as temperaturas bem mais baixas, as doenças respiratórias também, você deve ter ouvido falar ou deve ter passado por isso também, tomara que não, mas as doenças respiratórias, estão aí, gente, não tem jeito, muitas pessoas tossindo também, não é? E certamente são casos comuns dentro de consultórios, não é? Nós vamos conversar hoje justamente sobre isso, sobre as doenças respiratórias. A gente trouxe aqui no Sofá do Conexão para tratar sobre esse assunto, não é? O doutor Flávio Toledo, ele é pneumologista. Seja bem-vindo aqui à TV Poços e ao programa Conexão, doutor. Muito obrigado, Ivonete, pelo convite. Espero aí esclarecer algumas dúvidas e poder ajudar. Com certeza. Vai nos ajudar muito, né? Até porque precisamos mesmo ter essas orientações, tentar pelo menos evitar, né? E caso as pessoas já estejam aí com os sintomas, a gente vai poder pelo menos se cuidar melhor, não é verdade? O conhecimento é importante, essa informação é muito importante. E óbvio, vamos trazer para você também o dia a dia da nossa cidade, para que você fique bem informado, conectado. E tudo isso aqui no Conexão. O 7º Congresso Nacional de Educação acontece no Teatro Benigno Geiger, no Espaço Cultural da URCA. O evento tem a meta de discutir diversos temas de educação em todo o país, reunindo acadêmicos, educadores, gestores educacionais e estudantes. O professor Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais, esteve em Poços para participar do congresso. Importante para nós, é muito sério que os políticos tenham essa responsabilidade com a educação, porque através da educação é que nós vamos alcançar o desenvolvimento. E é através do desenvolvimento que nós vamos conseguir um Brasil mais igualitário, um Brasil que realmente honre os seus irmãos. O Dia Nacional do Teste do Pezinho foi instituído pela Lei nº 11.605/2007, com o objetivo de informar a população os objetivos do Programa Nacional de Triagem Neonatal, a importância da realização do teste e sua obrigatoriedade para todos os recém-nascidos. Tem que ser feito porque é um exame em que detecta doenças raras do metabolismo. São doenças que muitas vezes no início da vida da criança não têm sintomas. Então, quando detectado precocemente, já inicia o tratamento e essas crianças não têm as sequelas que as doenças podem trazer. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão, conversando com você, né? Fique à vontade, aproveite, participe com a gente, né? Já trouxemos aqui por onde nossos setores de comunicação para você participar aqui conosco do programa Conexão. A gente conversa então com o Dr. Flávio Toledo, ele que é pneumologista e vem falar sobre as doenças respiratórias. Quando a gente trata assim de maneira genérica, né? Todas essas doenças, a gente fica imaginando, algumas são bem mais comuns, né? Que a gente fala sempre quando acontece, principalmente as temperaturas mais baixas, não é isso, doutor? Isso mesmo, Ivonete. É muito comum as doenças respiratórias terem uma piora nesse período do inverno, ou do frio, né? E do tempo seco. Então, sempre, lógico, nós acompanhamos essas doenças, sempre convém o acompanhamento e o tratamento, mas no período do inverno, elas se acentuam, então mais cuidados precisam ser tomados. A principal causa ali é o tempo frio e geralmente seco, né? Então, baixas temperaturas e a baixa umidade, elas são irritativas
para a via aérea, né? Tanto a via aérea superior, a gente está falando de nariz, garganta, quanto a via aérea inferior, né? Traqueia e os brônquios. Então, com isso, o índice de tosse, o índice de descompensação dessas doenças aumenta, né? E a gente percebe também, principalmente, né, as crianças, os idosos, né, sofrem muito mais. Principalmente, né, a gente vê aí que é uma dificuldade muito grande, às vezes locais como a UPA, né, a policlínica, estão, sem contar os consultórios também, né, que ficam ali sempre com bastante pessoas sofrendo com essa situação, não é mesmo? Perfeito, é isso mesmo, Ivonete. E além do frio e do tempo seco, também vale lembrar que nessa época o índice de infecções respiratórias tende a aumentar, né? Por exemplo, do vírus influenza, né? Que é conhecido como H1N1, mas há outras variantes, mas aumenta-se a incidência no inverno, né? É verdade. Bom, e a gente precisa, né, conforme falamos agora, por que, né, as crianças e os idosos ficam com mais propensos? Os extremos de idade, né, por exemplo, um recém-nascido ou um idoso acima de 80 anos, a debilidade do sistema imunológico favorece essas infecções e geralmente são mais graves também, né? Então, sempre nesse grupo, nós consideramos um grupo de certo risco, um grupo de risco, merecendo cuidados adicionais, né? Agora há pouco, né, o doutor já falou aí sobre um dos sintomas, né, que é a tosse. A gente fala sobre Covid, gripe, né, de todas as maneiras que a gente conhece, enfim, asma, enfim, tudo provoca tosse, não é isso? Perfeito. Efizema também? Isso. A tosse em si, né, é um sintoma muito comum no dia a dia que engloba várias doenças. Então, sim, o sempre mais importante é a gente saber o motivo da tosse e não simplesmente medicá-la, né? Mas no inverno ocorre essa piora. Mas a tosse, por exemplo, pode vir da asma, né? Isso é muito comum no dia a dia. Pode vir do enfisema, então um paciente tabagista que tem enfisema pulmonar, a tosse é um sintoma muito comum, né? E entre outros, por exemplo, decorrente do refluxo gastroesofágico e infecções. Mas essas doenças respiratórias como a asma e enfisema, realmente por serem mais predominantes, a gente vê no dia a dia mais casos de tosse nessas patologias, né? Nessas doenças. Com certeza. E a gente falando aqui sobre esses sintomas todos, né? Porque normalmente quando a pessoa vai buscar ali um profissional, como é o caso, né, do Dr. Flávio, elas já chegam com sintomas muito próximos, né? Que a gente fala de doenças respiratórias e elas realmente têm sintomas muito parecidos. Às vezes a dor no corpo vem, a coriza vem, não é? A febre também, enfim, a tosse, conforme a gente está comentando aqui, não é? E que bom, né, que eles têm lá já esse olhar, né, e essa experiência toda para poder diferenciar uma doença da outra, não é? Já já a gente continua e vamos até mostrar para você algumas fotos, né, para a gente falar sobre a situação do pulmão, não é, com determinadas doenças. Não é terrível. Agora há pouco, inclusive, o nosso querido Jussa mostrou para a gente aqui, ontem tivemos a presença, né, do vice-governador aqui em Poços de Caldas, ele que participou deste evento que aconteceu na URCA, né, que foi o 7º Congresso Nacional de Educação, falando também sobre o meio ambiente. E a gente comenta com você, né, que antes dele estar neste evento, ele passou por aqui pela TV Poços. Inclusive o apresentador Ildeu Pereira, né, teve a oportunidade de estar com ele e a gente mostra aí um pedacinho para você. O turismo é um dos pilares básicos do governo Zema, não é isso? E nós encaramos a cultura como um mecanismo de promoção turística, o que é importante. A gente pensar que 60% do patrimônio histórico tombado do país está em Minas Gerais. Nós temos a maior quantidade de águas termais, de instâncias minerais, nós temos turismo de aventura de excelente qualidade. E nós temos uma coisa aqui no sul de Minas, que eu tenho provocado muito os produtores e os prefeitos, nós temos aqui o melhor vinho do Brasil, o melhor azeite do Brasil, o melhor café do Brasil e os melhores queijos do Brasil. Nós temos muito mais do que a França tem, e a França é o país com o maior volume de visitação anual no mundo, né? Então, nós temos uma França aqui no sul de Minas, nós temos plena condição de transformar o sul de Minas num destino gastronômico. E por que eu insisto nisso?
O turismo gastronômico é um turismo de custo alto. O turista vai e gasta, e isso deixa dinheiro na localidade. Eu acho que cidades que têm uma boa estrutura hoteleira, como é o caso aqui de Poços, mas também de São Lourenço, por exemplo, só para pegar 2 exemplos próximos, se a gente conseguir investir um pouco mais na qualificação da oferta dos nossos vinhos, dos nossos azeites, até do nosso chocolate, queijo e café, a gente tem condição de atrair um turista que ainda não vem para Minas Gerais, que paga uma diária cara, que gasta dinheiro em restaurante e que deixa mais dinheiro para trás. O prefeito brincou comigo esses dias que o turista é o melhor tipo de cliente, porque ele vem, deixa o dinheiro e não precisa tomar vacina no posto de saúde, não precisa matricular o menino dele na escola, e é isso mesmo, né? Então a gente tem que aproveitar. Minas Gerais tem muito potencial turístico para ser desenvolvido, e o sul de Minas mais ainda, porque eu brinco que os vizinhos são ricos, então eles podem gastar dinheiro aqui do lado de cada divisa. Olha aí, gente, só uma palhinha, né, que a gente trouxe para você. Esse programa aqui ainda vai ao ar no programa aí do Ildeu Pereira. A gente vai trazer os horários para que você possa acompanhar toda a entrevista, né? Que simpatia, né? Realmente a gente está aqui comentando com você sobre o vice-governador Matheus Simões, que esteve em Poços de Caldas, mas antes passou aqui na TV Poços, né? Gentilmente também nos concedeu aí essa entrevista, não é? Muito obrigada mesmo. Bom, vamos seguindo, agradecer as pessoas que já estão por aqui, já estão participando conosco, né? Já estão trazendo aqui o boa tarde dela através das nossas redes sociais. Muito, muito obrigada. Quero aproveitar, lembrar também, né, que a gente está aqui conversando com o Dr. Flávio Toledo, pneumologista, e ele vai trazer aqui então para a gente trazer os cuidados, né, para que a gente não tenha esse tipo de doença, né, respiratória. Mas se você já teve, se você está sempre propenso a isso, é bom, né, a gente estar aqui com um profissional para que ele possa também nos ajudar, né, a nos cuidar melhor. Não é verdade? A gente tem que se cuidar sempre. Olha, gente, a gente está aqui também com a pergunta, né, do Marcos. Muito obrigada aí pela sua participação. E ele falando aqui sobre essa questão das doenças respiratórias. Todas elas são infecciosas? Ele pergunta. Não. Nesse caso, Ivonete, a gente sempre divide as patologias, né, as doenças do pulmão. Quando a gente fala doença respiratória, é muito ampla, né? Então, isso engloba a asma, o DPOC, que é o enfisema, que é uma nomenclatura técnica, a fibrose pulmonar, câncer de pulmão, são doenças respiratórias, né? Então, assim, todas as doenças respiratórias são infecciosas? Não, né? Há um grupo de doenças infecciosas, então aí entraria a pneumonia bacteriana, a pneumonia viral, que é o caso da Covid, entre outras, né? Muito bem, Marcos, tá aí, então, a sua resposta, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente traz outras participações que já estão chegando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E já vamos te mostrar também, viu, gente? A gente ainda está em plena semana, né, sobre o meio ambiente. Vamos falar do mês, na realidade. Eu falo que é sempre uma pauta muito importante, afinal de contas, nós pertencemos ao meio ambiente, não é? E infelizmente temos imagens tristes para poder mostrar ainda, né, da falta de conscientização da população. A gente volta já. Aos 68 anos decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. O Vila Colinas é um condomínio tudo de bom. Tem sol, é arejado, tem vista linda, casas com 2 suítes, lavabo, quintal, cozinha e sala integradas em conceito aberto. Está a 5 minutos do centro da cidade e em breve você pode pegar mais de uma avenida para chegar mais rápido ao centro. Vila Colinas. Está chegando a hora de você mudar de vida. Uma construção Elos com a garantia e financiamento Caixa. Nós, cafeicultores, enfrentamos muitos desafios no último ano. Todos superados pela família Coxupé, com muito empenho e união. Neste ano, em que a cooperativa está celebrando 90 anos,
de Cooperativismo Regional, distribuiremos aos nossos cooperados mais de 120 milhões, referentes às sobras obtidas no ano de 2021. E tudo isso é possível porque você, cooperado, é o principal responsável pelas nossas conquistas. Uma parceria alicerçada em confiança, que gera frutos e resultados. Comemoramos, junto com vocês, mais um balanço sólido e de muito sucesso. À família Coxupé, o nosso muito obrigado. Muito bem, vamos seguindo, né, conversando com você, trazendo as informações do dia a dia. Antes, quero também comentar com você, né, nós temos aqui uma utilidade pública. A gente aproveita, né, afinal de contas, abrimos espaços para todas as queridas instituições aqui da nossa cidade, que realmente é muito importante, fazem um trabalho belíssimo, não é? E a gente tem alguns cartazes de bingos, enfim, de festas, para que você também possa prestigiar, tá bom? A gente aproveita, comenta com você que essa festa que vai acontecer aí nesse dia 9, portanto, sexta-feira, às 8h30, a gente está aqui lembrando a você, viu? Participe, essa campanha que vai acontecer do fundo do coração em prol do artista plástico Deco de Souza. Vai ser no Teatro da Urca. Olha quantos artistas se reuniram. Parabéns a todos, viu? Que tiveram essa oportunidade, essa ideia, né, de estar aí ajudando esse artista plástico, o Deco de Souza. Vai ser na Urca nesta sexta-feira, dia 9, 8h30 da noite. Temos o bingo também, dia 11. Olha aí, gente, domingo a partir das 2 da tarde, com rodadas especiais. Você já sabe, né? Vila Vicentina Elvira Dias, na rua Antônio Augusto Legutti, 183, Jardim Country Club. A gente lembra que é lá que vai acontecer esse bingo, hein? Fantástico. Lembrando que já é tradição em nossa cidade. Olha, essa Conferência Municipal de Segurança Alimentar vai acontecer também no dia 16, portanto, semana que vem, e a gente vai ter também uma pessoa para poder falar sobre este evento que vai acontecer nesse dia 16, vai ser a parte da manhã toda, das 7h30 até o meio-dia. Então, fica aqui desde já o convite, vai ser lá na ADV, na rua Louis Braille, 85, no Residencial Paineiras. Temos mais, Jussa? Olha, hoje é o dia da liberdade de imprensa. Não podíamos, né, deixar de falar sobre esse dia tão importante, e é tão importante saber, né, que temos essa liberdade de poder falar. A gente só tem a agradecer de poder falar o que pensamos, o que podemos realmente estar aqui, né, dialogando, comunicando com você. E que bom que você também está aí do outro lado, também se comunicando com a gente. Campanha do agasalho, gente. A Polícia Militar, né, fazendo essa campanha nesse inverno, leve amor através da sua doação. Eu tenho certeza que você tem um agasalho daquele velho, que de repente está encostado, né, que não usa mais, está em bom estado. Então tá ali os pontos de arrecadação aqui em Poços de Caldas, é na rua Doutor Norberto Carlos Ferreira, é lá no Santa Augusta, tá? Você pode entregar lá na Polícia Militar, não é? E o horário também está ali, das 8 até as 17 horas. Ou você pode dar uma ligadinha nesse número que está ali, outras informações, fique à vontade. É o número 35 30 66 22 15. Que bom, né? Que todas as pessoas possam se unir e ajudarem nessa campanha do agasalho. Bom, a gente tem também esse bingo beneficente em prol da recuperação da Karina. Olha aí, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. É isso mesmo, viu, Karina? Um abraço para você e um abraço a todos que também se uniram, não é? Aí a gente lembra que é lá no Centro de Eventos da Paróquia São Judas Tadeu, no dia 9 de junho, portanto também uma sexta-feira agora, às 18 horas, esse bingo beneficente. E olha, quem gosta de bingo é uma delícia, né? Tudo de bom e ainda mais por uma ótima causa como essa. Temos mais? Bom, quero lembrar a você também uma utilidade pública aqui. O SOS, eles estão precisando de um rapaz de 17 a 21 anos para serviços gerais.
não é? Quem souber de alguém que esteja precisando aí de um serviço, um emprego, tá aí então, tem que estar estudando, viu? E é para trabalhar por meio período apenas, tá? Eu repito para você, eles estão precisando de um rapaz de 17 a 21 anos para serviços gerais, precisa estar estudando apenas meio período, é só comparecer ao SOS, sabe onde é, né? Na rua 15 de novembro, número 59. Muito bem, vamos seguindo, né? Trazendo para você outras participações aqui. Muito obrigada a todos que estão conectados aqui com a gente também, né? Nós temos aqui um abraço todo especial da nossa querida Rosângeles, que um beijo para você, um abraço também no Fábio, tudo de bom. Anderson Ribeiro, boa tarde, ele também trazendo o boa tarde dele, ele é lá do Jardim São Bento. Nossa querida que também está aqui conosco, Lúcia, um beijo para você, muito obrigada, trazendo boa tarde dela aqui para o doutor, muito obrigada mesmo. Vilma, obrigada também, está sempre ligadinha aqui com a gente, não é? E que bom falarmos sobre este assunto, ela também comenta sobre isso, né, gente? É bom a gente se cuidar demais. Falando nisso, vou te mostrar algumas chapas, né, para que o doutor possa trazer então as explicações, os cuidados, né, como é que fica o pulmão, né, das pessoas que já estão acometidas, né, com pneumonia, por exemplo. Nós temos aí, Justa, fique à vontade, enquanto isso, o doutor pode trazer as explicações para a gente. Doutor, é muito diferente um pulmão da pessoa que está sem problema nenhum e daquela que já está com pneumonia? Quais são os sintomas? Perfeito. Os sintomas mais comuns da pneumonia são tosse, né? Geralmente uma tosse secretiva, né? A secreção fica de uma coloração esverdeada, fica uma coloração bem sugestiva de infecção. Então a tosse em intensidade aumenta, então a pessoa começa a tossir mais, a frequência aumenta, a secreção aumenta e geralmente Dói. pode chegar a ter dor torácica, sim. Não é o sintoma mais comum. Né? O sintoma mais comum é tosse, febre e falta de ar. Nossa. Mas a dor torácica, ela alguns casos pode ocorrer. Por exemplo, quando acomete a pleura, que é uma película que reveste o pulmão. Então, quando a pneumonia é periférica, ela pode ter esse sintoma de dor. Ali nas imagens, no caso a imagem que está presente no momento, é uma radiografia do tórax, né? É muito comum. A gente está percebendo que parte dela embaixo está esbranquiçada, por exemplo. Perfeito. Inclusive essa indicação da seta, né? Essa área esbranquiçada é o que nós chamamos de consolidação, né? No caso, no contexto clínico, era um paciente com pneumonia. Então aquelas setas ali apontam a lesão. Né? Entendi. A pneumonia é uma infecção. Então, o que acontece? É uma grande inflamação do corpo para combater. No caso ali, era uma pneumonia bacteriana. Então, ali seria uma reação para combater a bactéria. Então, com isso, ocorre esse fenômeno inflamatório. Esse é um exemplo que, no caso, é uma tomografia e não raio-x, né? Na tomografia do tórax, essa área esbranquiçada, no caso ali até com alguns centros de necrose, né, de perda de tecido pulmonar, é uma pneumonia. No caso aí era uma pneumonia grave, que tem esses centros, onde tem aquelas bolinhas pretas ali, são centros já de necrose. É né? mesmo? Sim. Então pode levar à morte? Sim. Esse é agora aí um outro caso, no caso uma doença pulmonar que a gente chama de enfisema. Muita gente pergunta, né? Eu fumo, eu tenho enfisema, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto. Pode-se ter enfisema decorrente do tabagismo, é a principal causa, né? O tabagismo. E o enfisema é a perda do tecido pulmonar. Você vê que esses buracos pretos são as áreas de enfisema. Então, quando a pessoa fuma, né? Pode ser por outras exposições, mas principalmente o tabagismo, a fumaça do cigarro chega ali, isso inflama e ocorre a destruição daquela região. Então, por isso que... Mas não tem regeneração? Não, não. O enfisema é uma perda fixa. Por isso que o combate, né, essa insistência em parar de fumar é tão importante. Porque algumas lesões são irreversíveis, né? Entendo. Apesar de ter tratamento para melhora dos sintomas. Sim. Né? Tá ok. Bom, a gente está aí mostrando, né? E Covid, como é que fica essa situação aí?
A COVID é uma forma de pneumonia, só que viral, né? Então, ali na tomografia, isso é um paciente que foi internado, necessitou de oxigênio, e a COVID tem uma particularidade que ela afeta mais a periferia do pulmão e as partes basais, né? As partes mais de baixo. Então, nesse caso aí, foi para ilustrar que também é uma forma de pneumonia, mas não envolve bactérias. Seria o caso o vírus, que é o vírus SARS-CoV-2. Eu entendo. É a mesma, no caso, seria a mesma pessoa que está ali, essas fotos? Sim, sim. Foi uma evolução ali do quadro, né? Mostrando que esses infiltrados, né, que é o termo que a gente usa, eles podem sofrer evolução. Foi muito típico isso na COVID, que alguns pacientes, eles tinham uma manifestação clínica inicial leve, por exemplo, discreta falta de ar. E com isso, às vezes passava-se 5, 7 dias e a doença progredia. E às vezes era necessária a internação, né? A COVID fez muito isso. Depois da vacina, isso mudou muito, né? Ainda bem. Mas durante a COVID era muito comum essa progressão ou mudança de imagem, ou a mudança da lesão, né? A progressão da lesão durante a evolução do paciente, né? Vários casos você via no dia a dia, tá bem, de repente passou 2 dias, precisou de oxigênio, né? Então foi ali uma clara demonstração que a pneumonia viral poderia ter a evolução, né? Muito rápido. Ou involução também, Exatamente. no caso do tratamento. A gente traz aqui também mais uma participação, dizendo assim, boa tarde à equipe do Conexão, boa tarde, doutor Flávio Toledo. Doutor, quem nunca fumou pode também ter efizema pulmonar? Porque tem pessoas que nunca beberam, né? Ela dizendo aqui nunca bebeu e morre de cirrose. Isso acontece também? Perfeito. Essa colocação do enfisema, e isso é muito importante, ela está fortemente relacionada ao tabagismo, mas não somente ao tabagismo, né? Então, quando a gente fala de enfisema, quando tem um alto nível de poluição atmosférica, por exemplo, a cidade de São Paulo, pode-se ter enfisema pela poluição. Outra exposição, hoje um pouco menos comum, mas fogão a lenha, né? Que se cozinhava antigamente, algumas pessoas ainda usam, né? Grandes queimadas, por exemplo, plantação de cana-de-açúcar, onde se queima, principalmente no interior de São Paulo. Então, são todos agentes causadores de enfisema. Não é que vá ter enfisema, mas são agentes causadores. Mas o tabagismo é disparado a maior causa. Inclusive, nós temos aqui a participação também, muito obrigada, viu, Carlão? Um abraço para você, ele do Santa Rosália, mandando também aqui um grande abraço. Ele comentando que fumou durante 18 anos até os 30. Ele tinha muito cansaço, né, tosse, entre outros males, mas felizmente ele diz aqui que parou já tem 28 anos. E esse tempo todo, né, que ele parou, o pulmão volta, fica totalmente limpo, ele pergunta. Assim, a grosso modo, ocorre sim uma grande melhora quando se cessa o tabagismo, né? Então, no caso... Que a gente percebe, né, que até a voz da pessoa muda, a pele muda, não é? Perfeito. Ocorre mesmo. A pessoa sente mais gosto da comida, volta o paladar, o olfato. As queixas respiratórias geralmente melhoram muito, então a tosse ameniza, a falta de ar ameniza. Agora, se isso vai regenerar a ponto da pessoa ficar com o pulmão sadio após fumar, isso não é bem assim, né? Isso tem-se um preço. Lógico que quanto mais tempo você parar de fumar, por exemplo, parei de fumar há 20 anos e parei de fumar há 2 anos, é diferente. Quem parou há 20 anos, a gente sabe que o risco de câncer, o risco de complicação vai diminuindo, risco de infecção respiratória, isso melhora. Só que falar que a pessoa que fumou uma carga considerável, parar de fumar e falar que o pulmão está totalmente recuperado, isso não é comum. Tá? É porque tudo tem um preço também, né? A gente sabe disso. Muito bem, um abraço, Nilza Batista, boa tarde também para você. Muito obrigada aí pelo carinho da sua audiência. Nosso querido Mário Luiz
também sempre nos fazendo companhia. Ótima tarde para todos, muito obrigada, onde quer que esteja, viu? Tudo de bom. Bom, aqui aproveito, comento com você também, viu? Já que estamos falando aí sobre essa semana ainda, não é? Sobre o meio ambiente, a gente traz para você cenas tristes, né? Que infelizmente o nosso querido Josafá Rodrigues, do Ceará, hoje pela manhã, fez aqui para a gente poder mostrar, né, para você, chamar a atenção também da população, dos moradores daquela região, chamar a atenção das autoridades, né, para que a gente possa realmente ter mais cuidado com o local onde a gente convive, o nosso meio ambiente. Pois é, pessoal, estamos aqui entre os bairros São Bento e Kennedy 1, para mostrar, galera, na realidade são 3 situações iguais que nós vamos mostrar aqui hoje, viu? 2 bem nas margens da da rodovia do contorno, tá? Aqui no bairro São Bento, Santa Teresa e Kennedy. Primeiro vamos mostrar essa situação aqui, que a gente já mostrou uma vez aqui na programação da TV e parece que nada adiantou. E o problema continua. É uma estrada que tem aqui que liga do bairro São Bento ao Kennedy. Pessoal, usa essa estradinha aqui, é tipo um atalho, que tira o atalho porque é mais perto e tal. Mas muita gente, pessoal, não tem consciência do que está fazendo. Agora, só que o que eu ouvi, vou falar aqui rapidinho para vocês, pessoas que não querem se identificar, é que, segundo informação, diz que eles chamam o catatreco e ninguém atende eles, né? Diz que chama o catatreco, tá ocupado, o caminhão às vezes está quebrado e ninguém vai atender o pedido da pessoa. O que a pessoa faz? Faz isso que vocês estão vendo, que vocês vão ver agora nas imagens. Veja as imagens, que as imagens não mentem. Ceará, no local. Olha, é impressionante a quantidade, né, de materiais que foram deixados ali. A gente sabe muito bem que acaba incentivando, inclusive, outras pessoas a jogarem também, né, descartarem esses materiais. A gente vê que tem de tudo, né? Desde madeira, pneu, olha quanta sujeira à beira ali, né, dessa estrada, dessa rodovia, que dá acesso também a bairros ali na Zona Sul. É realmente muito triste, né, de que as pessoas realmente não têm consciência. É óbvio que a gente não fala, não generaliza, tem muita gente que é consciente sim, que cuida da natureza sim, se preocupa e jamais faria uma situação dessa, né? Porque a gente sabe que um pneu daquele, ó, que jeito, gente, que aquilo vai simplesmente desaparecer na natureza, não é assim, não é verdade? Mas olha ali, as margens mesmo da rodovia, tem até resto de sofá, olha, que situação, hein? E tem outras imagens também escabrosas que nosso querido Josafá Rodrigues, do Ceará, flagrou hoje pela manhã, não é? E a gente está aí, óbvio, vamos encaminhar, né, para que algo possa ser feito, né, para que possa ser retirado, ou pelo menos uma placa, né, gente? Porque embora eu acho que quem não tem respeito com a natureza não adianta ter plaquinha, não, né? Mas de qualquer forma, algo precisa ser feito ali, porque realmente é terrível a situação que está. E ó, tá só aumentando, viu? E se não se fizer alguma coisa, se não chamar atenção, se a gente não brigar por aquele espaço, daqui a pouco realmente vai ter um belíssimo, um grande lixão naquele local. Obrigada aí, Josafá Rodrigues. Muito bem, a gente segue aqui no Conexão. Antes da gente voltar aqui a nossa conversa, né, conversando aqui com o doutor Flávio Toledo, a gente comenta com você também sobre esse local aqui no centro da nossa cidade, em frente à Caldense, essa loja que é um espetáculo aqui em Poços de Caldas, Hortinatura Empório, local onde você encontra as frutas selecionadas, tudo que você imaginar aí, né, em congelados, você encontra lá tudo fresquinho. Também tem cereais de todos os tipos, eles são especialistas em cestas de café da manhã. Dia dos Namorados está chegando, pode dar uma chegadinha lá, viu? Eles vão preparar para você uma cesta belíssima,
Se é de frios também, eles fazem essa mesa de frios, enfim, entrega para você fresquinho e realmente é uma delícia, tá? Eles estão de parabéns. É cesta de fruta, cestas de frios, de queijo, olha que delícia, com vinho e tudo mais, lá que você encontra. De repente você mesmo pode fazer a sua cesta especial do Dia dos Namorados, é lá que você vai encontrar, tá bom, doutor? Né? Para você fazer sua namorada, eterna namorada, é lá que vai encontrar todo tipo, né? São vários itens que a gente tem ali. Fica bem em frente à Caldense, na rua Pernambuco, sem número, loja A. O telefone está ali na sua tela, 3114 1114. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão. Falando nisso, já que estamos voltando, a gente foi ali na Zona Sul, né, mostrar essa situação terrível. Quero mostrar para você também, quem está indo ou voltando da Zona Sul, né, temos ali essa loja, Marmoraria Contorno, a Avenida Vereador Edmundo Cardillo, local onde você também encontra todo tipo de pedras. Pedras em geral é um local ideal para você que está pensando em reformar, em construir. Eles estão sempre conectados também com tudo que há de pedras decorativas. É lá, viu? Passando ali, quem vem lá da Zona Sul, passa em frente ao Hospital Santa Lúcia, é a última marmoraria. Você vai encontrar uma placa enorme escrito Ardósia. E é lá mesmo onde você encontra pedra ardósia, pedra São Tomé e que você pensar em pedras. Eles trabalham com todos os tipos, estão sempre conectados com as novidades e tem também mesas, bancos, cadeiras e muito mais. Muito bem, a gente segue aqui trazendo para você, né, as informações. Olha, falando nisso, a gente está aí, vai ser um feriadão prolongado, né, para quem pode, não é verdade? Mas eu quero aproveitar e trazer para você também, falar que aqui em Poços de Caldas, né, o setor da saúde, o que vai estar funcionando, o que não vai estar funcionando, é importante a gente estar conectado aí com essas imagens e as informações. A saúde fica mantido os serviços de urgência e emergência, né, da UPA, o Hospital Margarita Morales, a Policlínica e no Margarita Morales fecham na quinta-feira, mas voltam a funcionar sexta e sábado, ok? Das 8 até as 17. A coleta de lixo vai acontecer normalmente, sem interrupção de horários. Feiras de Ceasa, a Feira Livre de Sexta, lá no Conjunto, acontece normalmente, né? A feira acontece das 6 até a 1 da tarde. O Centro de Abastecimento, o Ceasa, informa que haverá comercialização somente na sexta, tá ok? O turismo, as feirinhas, não é? A FEARPO, por exemplo, a Feira de Artesanato aqui de Poços de Caldas, na Praça Pedro II, lá no centro da cidade, funcionando então quinta, sábado, sexta, domingo, são 4 dias. Já a Expo Arte vai funcionar na quinta, sexta e sábado e domingo também. O balneário Mário Mourão vai funcionar normalmente no feriado, quinta, sexta e sábado, e no domingo das 7 até o meio-dia, tá bom? E a gente lembrando a você, é importante também, não é? A gente está aí prestigiando essas feirinhas, né? Artesãs e artesãos, parabéns para vocês, viu? Boas vendas é o que a gente deseja. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você aqui no Conexão. O seu pet é um membro importante da família, mas, infelizmente, não é eterno. Para que você expresse seu carinho, o Grupo Bom Pastor criou os planos de assistência e cremação Bom Pet, que garantem um serviço completo, humanizado e muito acessível, com cremações individuais, certificado, urna ecológica e mais, além de descontos em veterinários, farmácias, pet shops e muitos outros serviços. Faça seu plano Bom Pet pelo WhatsApp 0800 950 1010. A Floramar trabalha todos os dias do ano para levar segurança, pontualidade, limpeza e higienização ao transporte coletivo de Poços de Caldas. Mais que tudo, a Floramar trabalha todos os dias do ano com um único compromisso: levar você ao trabalho, à escola, ao lazer e a todas as suas atividades com segurança, pontualidade, conforto e cordialidade. Floramar, trabalhando de portas abertas para o futuro.
O melhor atendimento e o cuidado que o seu veículo merece está no Posto Alto da Serra. Com aquela super ducha gratuita e o combustível com o melhor preço, você encontra aqui. Qualidade, atendimento e preço baixo. É no Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho. Telefone 35 3712 8281. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão, hoje conversando com o Dr. Flávio Toledo, pneumologista, ele trazendo muitas informações, é óbvio, para a gente se cuidar cada vez melhor, não é? Lembrando que eu comentei com você, não é? Embora o inverno mesmo, a estação, não é? O inverno ainda não chegou, estamos em pleno outono, mas as temperaturas já estão baixas, não é? E acreditamos que ainda vai ficar mais frio ainda, então a gente precisa se cuidar cada vez mais. A gente traz aqui a participação da Camila, um abraço para você, viu, Camila? Ela dizendo, gostaria de saber o que pode ser, doutor, esse chiado no peito sem estar com crise de bronquite nessa época do ano. Só quando eu deito, eu escuto esse chiado, não é? Então ela gostaria de saber, é possível a gente trazer mais ou menos o que ela pode ter, doutor? Perfeito, Ivonete. O chiado é uma manifestação de doença respiratória na maioria dos casos, né? O mais comum é, no caso, por exemplo, da Camila, eu não sei a idade, mas supondo que seja jovem, nós temos uma alta chance de ser asma, né? Uma probabilidade clínica, né? Uma chance maior de ser asma. O chiado é um dos sintomas. Tosse, falta de ar e dor no peito são outros que podem ser compatíveis com a asma. Aí ela definiu, não estou em crise. A crise é quando a pessoa entra realmente num desconforto respiratório, uma falta de ar mais importante e tudo que geralmente leva a fazer medicações via pronto-socorro, por exemplo. Mas o chiado presente no período noturno, como ela disse, isso é um sinal de descontrole da asma. Então, uma definição que nós usamos é a asma está controlada ou não controlada. E outra coisa é a crise asmática, né? Então, no caso dela, grosso modo, né, ela pode não estar em crise, mas esses sintomas já são de escape, são os sintomas que estão indicando um descontrole ou um parcial controle. Nesse ponto dela, convém alguma intervenção para achar a causa disso. Por exemplo, se é só mudança do tempo, se ela não está tratando a asma de maneira correta, se entrou em contato com alguma exposição, pó, poeira, mofo, né? Em Poços, há um tempo atrás, estava chovendo de maneira absurda. Então, assim, o índice de casas com mofo e exposição aumentou muito. Então, era comum no consultório você ver essas doenças piorando por causa de exposição. Com certeza. Bom, falar sobre isso também. E quantas pessoas, não é, que acabam tirando também aquelas roupas que não usava faz tempo em casa, os cobertores, e acabam não colocando no sol, chega à noite já também se aquece, né, com essas blusas e começa a tossir, né, e às vezes não sabe nem o porquê, não é verdade? E quantas pessoas têm alergia, inclusive, não é verdade? Que acaba provocando essas tosses e outros problemas respiratórios, não é? Durante esse frio. Perfeito, Ivonete. Isso acontece muito mesmo. A exposição ao pó, ao mofo, ambientes fechados, né? As pessoas não precisam necessariamente ser asmáticas, ela pode ter às vezes uma atopia leve, uma reação alérgica leve. Então isso é comum, por exemplo, nesse período do inverno, às vezes vem só uma tosse seca, discreta, mas não é asmática. Isso acontece mesmo com frequência, né? E há algo que possa ser feito, doutor, para que a gente possa se cuidar em casa, por exemplo? Agora há pouco, né, o senhor comentou aí sobre esse ar mais frio. O que as pessoas podem fazer nas suas casas, né, para deixar um ambiente talvez mais aconchegante, né, para a gente melhorar a qualidade do ar dentro da casa? Há algumas medidas, Ivonete, que a gente pode adotar no dia a dia. Por exemplo, o tempo, quando está muito seco, nós recomendamos aumentar a hidratação, né, oral, beber mais água, lavar o nariz com certa frequência, principalmente com soro fisiológico, e colocar o umidificador, aquele aparelhinho, às vezes para dormir,
né, para umidificar o ambiente. Isso realmente auxilia, quando o tempo está seco, né. Outras medidas, evitar a mudança brusca de temperatura, como por exemplo, do ambiente quente para o ambiente frio, isso pode ser irritante para a via aérea. E quanto ao frio, a gente, assim, em termos práticos, é difícil falar para a pessoa evitar o frio, né? Mas nós pedimos realmente, às vezes, ficar mais agasalhado, evitar grandes exposições. E por último, e muito importante, a parte do frio aumenta as infecções respiratórias. E isso acontece não é simplesmente pelo frio, mas nós temos o hábito de fechar os ambientes e ter uma menor higienização das mãos, né? Então, frio, a pessoa não lava a mão, fecha a casa, e isso aumenta muito a transmissão dessas doenças. Então, sempre muito cuidado com ambientes fechados, a gente pede ainda a circulação do ar, por mais que esteja frio, ambientes abertos é melhor. E também o ponto da higienização das mãos, tomar um cuidado redobrado, porque essa época resfriados e pessoas doentes aumentam. Aí uma pessoa doente entrando num ambiente fechado, a transmissão aumenta-se muito, né? Com certeza, viu? Já já a gente continua, né? Um abraço para você também, que está aqui ligadinha com a gente, Lucelena Inácio, boa tarde para você. Olha, antes quero mostrar para você também uma situação, gente. Essa semana, a gente falando aqui ainda, né, voltando a esse assunto sobre o meio ambiente, a Polícia Rodoviária Federal acabou resgatando, a gente está aí mostrando para você, 18 cães e 3 pássaros silvestres. Eles eram transportados sem as mínimas condições de conforto e ilegalmente, vítimas de maus tratos. E a polícia acabou prendendo um homem de 47 anos na altura do quilômetro 609 da rodovia Fernão Dias, município de Oliveira, Minas Gerais, no sudoeste do estado. E durante essa operação de fiscalização alusiva à Semana Mundial do Meio Ambiente, os policiais abordaram esse veículo Zafira de cor cinza que tracionava um reboque, tipo uma carretinha, né, que seguia para a Extrema, para a Champreta, no interior do estado de Alagoas. Ao fiscalizar então essa carretinha, foram localizados esses 18 cães que eram transportados numa espécie de gaiola improvisada debaixo de bagagens, em clara situação de maus tratos. Os animais estavam aglomerados, sem recursos mínimos como água e alimentação. Eles eram transportados sobre suas fezes e urinas, encontravam-se suscetíveis, né, às intempéries, e ao compartimento era revestido de alumínio, o que potencializava ainda a sensação de frio. Além disso, o condutor não levava qualquer tipo de alimento no veículo que pudesse ser servido aos cães durante o trajeto da viagem de aproximadamente 2.200 quilômetros. Que absurdo! Além dos cães, foram localizados 3 pássaros da fauna brasileira, né, acondicionados em gaiolas, dentro do bagageiro também. Depois disso, e diante disso, foi dado a voz de prisão ao condutor pela prática em tese, né, de crime de maus tratos. Ele foi encaminhado para o plantão da Polícia Judiciária de Campo Belo para os procedimentos legais pertinentes. Os cães foram deixados à disposição da Polícia Judiciária e encaminhados, inclusive, à ONG Focinho Carente, lá no município de Oliveira, que gentilmente se dispôs também a receber esses cães, né? Os pássaros foram encaminhados para a Polícia do Meio Ambiente daquele município, que pode ser reintegrado aí à natureza. Gente, que coisa terrível, né? 18 cães, acredita? Por isso que a gente comenta sempre, né? Temos que parabenizar sempre o trabalho aí da polícia, a Polícia Rodoviária Federal, seja da Polícia Militar, né? A gente está aí com a Polícia Civil, eles realmente estão sempre atentos, né? Com um olhar diferenciado e profissional sobre essa situação aí. Olha aí, 18, né? Que bom que eles conseguiram interceptar aí essa situação. Falando nisso, não é? Nós temos aí esse feriado prolongado. Atenção, você motorista, você que está pensando também em viajar, né? Indo ou voltando, tome muito cuidado, não é mesmo? A gente vai ter também certamente a Operação Corpus Christi, então bastante atenção, né? Na estrada. Muito bem, a gente segue
né, trazendo aqui outras participações. Obrigada a todos que estão escrevendo aqui para a gente, né, e falando aqui sobre a Covid, não é verdade? Essas doenças respiratórias, todas elas podem reincidir? As pessoas podem ter novamente, a gente fica imaginando. Sim, Ivonete, podem, né? Então, no caso, por exemplo, da Covid, até é muito comum no dia a dia ter mais de um episódio, né, de infecção. Então, as doenças infecciosas, elas podem sim se reincidirem, né? Por isso que aí entra as campanhas de vacinação e de cuidados, né, visando a redução desses episódios, né? Realmente, viu? E a gente fica imaginando, gente, pra quê, né? Porque cada vez que a gente... quais são os tipos de tratamento, por exemplo, doutor? A gente está falando aqui, por exemplo, da pneumonia, né? Da Covid, todo mundo já sabe, uma situação terrível, ainda bem que a vacina chegou, não é mesmo? Mas, por exemplo, a pneumonia, que tipo de tratamento? A pneumonia, Ivonete, nós, em termos médicos, nós precisamos dividir se ela é bacteriana, né? Se ela é causada por bactérias, se elas são causadas por vírus ou por fungos. Né? O mais comum, nós estamos falando de bactérias e vírus. Pneumonia fúngica por fungo são situações muito peculiares, né? A causa bacteriana, o combate, o tratamento, são com antibióticos, né? Que aí pode variar de acordo com o paciente. Nós analisamos as doenças que ele porta para se adequar àquele antibiótico, né? As pneumonias virais, o mais importante é você saber qual o vírus. Então, vou dar um exemplo simples, né? O H1N1, que ficou muito conhecido, ele tem tratamento. É o Tamiflu, por exemplo, o Oseltamivir. A Covid é uma outra pneumonia viral com outro tipo de tratamento. E alguns vírus, nós nem fazemos a pesquisa no dia a dia, pela dificuldade técnica disso, né? E geralmente não se faz um tratamento específico, né? Então, dessa forma, a pneumonia depende da etiologia, qual que é o agente causador, se é bactéria, se é vírus, e com isso depois há o ajuste de tratamento, né? O antibiótico, né, que falamos em pneumonia, parece que mentalmente já é direcionado ao antibiótico, ele é reservado para casos de pneumonia bacteriana. E isso é importante. Então, nem toda pneumonia é necessário o uso de antibiótico. É até bom, já vamos falar também sobre essa questão, né? Porque certamente, né, acredito que ainda, infelizmente, a questão do automedicamento deve acontecer bastante, não é mesmo? Ocorre com muita frequência, Ivonete, ocorre mesmo a automedicação, e aí também convém, até um aspecto cultural, nós temos a tendência no começo a se automedicar. E veja, eu não vejo isso totalmente errado, porque, por exemplo, se você está resfriado, não tem motivo de desespero, se é um quadro leve, de você procurar um pronto-socorro ou medidas extremas. Geralmente nós fazemos o tratamento de suporte em casa, né? Em casos leves, né? Então, dessa forma, esse autocuidado até existe, só que eu acho que há uma fronteira aí que tem que ficar de alerta quando a doença está piorando. Então, por exemplo, se está em casa, está tossindo, a secreção aumentando, febre persistente ou falta de ar progredindo, isso está caminhando mal. Aí é a hora de você parar o autocuidado e procurar um especialista, né? É nesse ponto. Agora, também tem um erro, e isso, infelizmente, nós da classe médica debatemos muito, que é o uso incorreto da nossa parte do uso do antibiótico, né? Então, há um excesso de prescrição de antibiótico que muitas vezes não eram necessários. E isso é um erro da nossa parte, né? Então, eu acho assim, o autocuidado e, às vezes, esse excesso de prescrição de antibiótico, que parece que toda infecção é necessário antibiótico, que é incorreto, quando faz esse casamento é ruim. Entendo. Olha, a gente traz aqui também a participação, né, de mais uma querida telespectadora, ela dizendo assim, olha, doutor, tenho bronquite, mas quando eu comecei a cantar no coral, minha bronquite sarou. Olha, um outro remédio muito bom, hein? Cantar,
né? Fez muito bem para ela. Ela dizendo que começou a cantar num coral, a bronquite sarou num ponto dela ter que parar, graças a Deus, precisou parar até de usar a bombinha. Coisa boa, né? Ela estava super bem. Agora, faz 3 semanas que voltou, ela foi na UPA, né? E indicaram outra bombinha. Ela acabou usando, né, alguns dias, que ela começou a ficar uma sensação ruim, né, de desmaio. Foi onde que ela parou. Agora ela está tomando por conta própria, que é o caso que ela comentou aqui, um antialérgico, não é? Então, ela tinha aí a bronquite, né, começou a cantar, disse que melhorou, graças a Deus, até suspendeu esse uso da bombinha, mas 3 semanas ela voltou na UPA, que talvez tenha se sentido novamente, né, essa necessidade, e, enfim, a sensação que ela teve depois desse uso dessa bombinha é de desmaio, não é? Então, ela acabou suspendendo também esse uso da bombinha, mas está tomando um antialérgico. Nesse caso, Ivonete, eu acho assim, convém um esclarecimento, as medicações inalatórias, né, às vezes bombinha, né, fica esse termo genérico, ela engloba uma infinidade de medicamentos, então tem que tomar muito cuidado com que espécie de medicação inalatória ou a bombinha ela esteja usando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é importante aí é que se ela for asmática, quando usa esse termo bronquite, provavelmente ela esteja se referindo à asma, né, que é o termo médico, ela tem um curso intermitente. Então a asma pode vir em crises e melhorar espontaneamente. Isso não quer dizer que esteja curada, tá? E isso é muito importante. E terceiro, se ela teve um mal-estar com o uso da medicação, é muito mais interessante ver o grau que ela se encontra da asma ou a gravidade e adequar o tratamento, né? E por que que eu falo isso? Porque o uso, às vezes, de antialérgico, que não é o tratamento de asma, apenas alivia os sintomas, ele pode, às vezes, postergar o tratamento adequado da doença e, com isso, prejudicar a evolução, né? Então, na ocasião dela, eu recomendo fazer uma análise e adequar a medicação inalatória, pois tem muito mito, né, dessas medicações inalatórias que viciam, que atacam o coração. Então, isso não existe, tá? Algumas medicações podem acelerar o batimento cardíaco, mas geralmente elas são usadas em tratamento de crise e não o tratamento da asma propriamente dita. Então, isso é muito importante. Então, no caso dela, a primeira coisa que eu faria é um estudo do que está acontecendo e uma adequação do tratamento que verdadeiramente é comprovado. E o uso de antialérgico, não recrimino, mas não é o tratamento da asma recomendado. Entendo. Então vamos procurar, não é? Tá aí um especialista sobre isso, tá bom, querida? Um beijo para você. Olha, chegamos ao finalzinho já do nosso programa, passou tão rápido, né? Tantas informações aqui no nosso Conexão. Bom, a gente deseja para você um ótimo feriado. Agradecemos também a presença aqui do Dr. Flávio Toledo, pneumologista, que hoje, né, se dispôs a estar aqui conosco para trazer essas informações, para a gente aprender a se cuidar cada vez mais. Você viu, são dicas importantes e simples, né, para que a gente possa fazer também na nossa casa, cuidar melhor da nossa saúde. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Ivonete, fico à disposição, espero ter aí sanado algumas dúvidas e muito obrigado pelo convite. Sempre bem-vindo aqui na TV Postos, no programa Conexão. Um abraço também à nossa equipe, tudo de bom para você, viu? Um ótimo feriado mais uma vez. Até lá.